O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial que eu vou mostrar o tour que eu fiz no S-22, um submarino museu que está exposto lá no Espaço Cultural da Marinha, no centro do Rio de Janeiro. A história desse submarino é bem interessante, eu vou contar para vocês nesse vídeo também, enquanto vão passando as imagens da nossa visita. A primeira coisa que você tem que entender é que ele é um submarino museu, ou seja, ele é um submarino original que já foi usado durante muito tempo. Esse submarino ele foi construído na Inglaterra em 1973. O nome original dele é S. Riachuelo e ele é o sétimo submarino, né, da Marinha Brasileira a ter esse nome. Esse nome é uma referência a é meio que uma referência barra homenagem, né? A uma batalha chamada Batalha do Riachuelo, que aconteceu em 1865. Ele é de uma classe chamada Oberon. E ele, na época, né, se destacou bastante por causa da sua imponência. Ele tem uma medida mais ou menos de 89, 90 metros de comprimento e desloca 2.410 toneladas quando está debaixo d'água. Ele é equipado com diversos sistemas de navegação, sonar e armamento. Foi, inclusive, um dos primeiros submarinos brasileiros a ter esse tipo de coisa assim abundante, né? Ele, durante muito tempo, foi considerado uma força super estratégica para a Marinha Brasileira, né, nos mares aqui da Amazônia Azul, que, se você não sabe, que a Amazônia Azul seria o território marítimo do Brasil, que é a 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Então, se você medir 200 quilômetros para mar adentro, né, seria a Amazônia Azul, e ele foi bastante utilizado nesse período para manter a soberania nacional nesse terreno. Ele navegou, né, na época, durante muito tempo. Desde que ele foi lançado ao mar a primeira vez, ele durou mais de 20 anos trabalhando. Eu vou destacar aqui no roteiro que eu estou fazendo, né, porque tem que ler, porque é muita informação. Ele destacou mais ou menos aí uns 22 anos de uso. Ele foi um dos que mais foi utilizado na Marinha Brasileira. E depois disso tudo, né, ele ainda participou de algumas operações internacionais, cara. A UNITAS, que foi uma parceria, um treinamento, uma operação junto com a Marinha dos Estados Unidos, e a Atlantis, que foi uma colaboração com a Marinha do Uruguai. E se consolidou o laço de cooperação entre as marinhas americanas, né, estadunidense, e do Uruguai. Juntamente, obviamente, com o poder da Marinha Brasileira, que a Marinha Brasileira, querendo ou não, ainda é muito bem representada no cenário mundial. É uma das melhores marinhas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, você ter a oportunidade de visitar um submarino que fez esse tipo de navegações, de operações internacionais em parceria com outros países, é muito da hora. Porque você está o tempo inteiro navegando dentro desse submarino, que, se vocês repararem, né, ele tá realmente, a parte onde eu tô aí mostrando no vídeo, eu tava debaixo d'água. É incrível, porque você está literalmente vivendo uma parte da história desse navio. Em 1984, ele recebeu baterias de grande capacidade que foram feitas em solo nacional, cara. Foi o primeiro submarino que recebeu baterias nacionais e utilizou ela durante muito tempo, de 84 até 97, quando ele foi aposentado. Ele foi aposentado após navegar mais de 181 mil milhas marítimas e registrar mais de 17 mil horas submerso. Ou seja, ele ficou mais de 17 mil horas debaixo d'água. Ele foi desativado, e teve várias cerimônias e tal de desativamento, e em 2004 ele virou um museu, que é esse que eu tô visitando agora. Nesse museu, cara, você consegue ver todas as áreas dele, inclusive essa parte que eu tô mostrando pra vocês, é o visor dele que fica pra fora, né, enquanto ele tá submerso e tal. É uma experiência muito da hora, um pouco claustrofóbica, tá? Se você tem problema com claustrofobia, alguma coisa do tipo, fique atento, beleza? Fique atento, porque é uma experiência muito claustrofóbica, mas se você gosta dessa coisa de submarino, de navio, de guerra, essas paradas, vale a pena porque você tem a mesma experiência que muitos tripulantes que fizeram as operações, tanto com a Marinha estadunidense quanto com a Marinha uruguaia, não sei como pronuncia, tiveram, que é estar enclausurado debaixo d'água. E eu paguei pouquíssimo, como eu falei no último vídeo, que tá no card pra vocês, na descrição também, que foi o vídeo da visita à Ilha Fiscal. Eu paguei R$25 e ganhei acesso a diversas coisas. Além dele também, eu gravei a minha visita ao torpedeiro, que tá do lado dele, vocês devem ter visto aí no vídeo também. Então assim,
Na minha opinião, se você gosta desse tipo de turismo, de museu, de guerra e tal, vale a pena você visitar. É uma visita muito única. Eu nunca tinha entrado no submarino antes. Então, assim, se você tem vontade, vale a pena. O ingresso para essa parte do museu, sem incluir a visita à Ilha Fiscal, tá custando acho que R$ 12. É uma coisa bem acessível. E se você for carioca, se você for menos de 21 anos ou estudante, você paga meia. Então você paga tipo R$ 6, R$ 7 para poder ter acesso a esse museu todo. E é isso que vocês estão vendo. É muito claustrofóbico. Se você é idoso, tem problema de locomoção, fica atento também, que é bem complicado você se esgueirar, né? Passar por dentro das coisas. Mas fica aqui a sugestão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos desses assim, porque a gente tirou uma semana de museu aqui no Rio de Janeiro. Eu pretendo fazer um vídeo desse pra cada exposição de museu que eu for. Vocês viram aí que eu fiz uma exposição sobre os museus, sei lá, as exposições que eu fiz lá no CCBB. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não esquece de dar o seu like, comentar se você já visitou isso ou antes ou não. Vocês estão vendo aí o tempo inteiro debaixo d'água, mano. Nunca tinha visto isso antes. Foi uma visita incrível e eu espero que você tenha gostado. Valeu!